Hoje, no programa Olho Vivo, a gente vai receber o diretor do Presídio Regional de Cajazeiras, Thales Almeida. Na pauta, as constantes prisões em flagrante na unidade prisional de mulheres que tentam entrar com drogas. E é uma prática recorrente. Qual é a prática recorrente? Inclusive, você certamente acompanhou diversas reportagens na TV ou matérias no nosso portal Diário do Sertão, mulheres que tentam adentrar a unidade prisional com drogas no ânus, e elas são impedidas em flagrante após a minuciosa vistoria que acontece no presídio regional com a ajuda do aparelho raio-x. Thales Almeida, seja muito bem-vindo ao programa Olho Vivo. Eu gostaria que você pudesse trazer mais detalhes sobre as constantes prisões e apreensões de droga na unidade prisional por parte de mulheres que tentam adentrar o presídio com a droga escondida no ânus. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, agradeço mais uma vez o espaço para que a gente possa falar sobre o nosso trabalho. Realmente, Zé Neto, a gente tem notado esse ano um aumento muito grande da quantidade de mulheres que estão sendo presas aqui na penitenciária, tentando entrar com drogas, maconha e cocaína principalmente, introduzindo esse material no ânus para dificultar a revista por parte das policiais penais. A gente já há algum tempo, você é testemunha disso, porque teve na unidade algumas vezes, a gente já tem aqui um aparelho de raio-x corporal para nos auxiliar nesse processo de revista. Antes desse material, a revista era aquela revista que a mulher tem que tirar a roupa, enfim, era uma situação bem constrangedora. Mas já há algum tempo a gente tem um raio-x corporal na unidade, então a mulher não precisa tirar a roupa, mas vai ter que passar por essa inspeção para que a gente verifique se ela tem algum material ilícito. Então, durante essa revista, antes dela ter acesso à unidade prisional, a gente tem verificado diversas mulheres tentando entrar com esse material. Antes elas colocavam mais na vagina, mas hoje estão colocando mais no ânus, porque há uma dificuldade maior de realizar a revista, porque às vezes confunde com fezes, enfim. A nossa equipe tem um trabalho maior para poder identificar esse material. Então, logo esse material identificado, a gente solicita que elas façam a retirada desse material, muitas vezes na própria unidade, ou senão a gente vai conduzi-las para elas fazerem essa retirada no Hospital de Cajazeiras, por um médico, por um profissional habilitado. Então, assim tem acontecido, né? Esse ano a gente já tem um recorde já de 10 mulheres que foram presas. Nesses 3 meses do ano, já 10 mulheres foram presas tentando entrar com drogas na penitenciária. Mais de 2 quilos de drogas já foram apreendidos. E o que nos chamou a atenção no último sábado foi justamente a quantidade. Até hoje eu estou aqui há 10 anos nessa unidade prisional, 7 anos na direção, e foi a maior quantidade de drogas que a gente conseguiu apreender com uma única pessoa introduzida no ânus. Então, a visitante Maria Aparecida foi presa em flagrante no momento em que ela tentava colocar 313 gramas de drogas, cerca de 250 gramas de maconha e cerca de 60 gramas de cocaína. Então, as policiais penais perceberam até um próprio incômodo, ela já na filha já estava um pouco incomodada com a quantidade de drogas ali que estava produzida, e quando passou pela revista a gente verificou que realmente ela estava com algum material ilícito. Então, ela foi conduzida até o hospital, lá foi feita a retirada e ela foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzida à delegacia de Cajazeiras. Ele deve estar aguardando a audiência de custódia que deve ser realizada hoje. No mesmo dia a gente também prendeu uma outra mulher tentando entrar com uma quantidade um pouco menor, cerca de 150 gramas, 160 gramas de maconha. E, enfim, a 10ª mulher, como eu falei, que já foi presa, tentando entrar com drogas aqui na unidade prisional, o que denota um trabalho muito importante, muito efetivo da nossa equipe de policiais, principalmente as policiais penais que realizam esse processo de revista. A gente já impediu aí que mais de 2 quilos de drogas chegasse até o interior do presídio. Thales, existe um relato, inclusive a âmbito nacional, de que, na maioria das vezes, essas mulheres que tentam adentrar a unidade prisional com droga no ânus, em alguns casos, elas estão atendendo um pedido direto
do tráfico de drogas que tenta adentrar a unidade prisional desta forma, e seria até, de certo ponto, uma estratégia da criminalidade para burlar a própria direção prisional e o trabalho da polícia penal. Qual é o relato, Thales? Me permita fazer esse questionamento. Qual é o relato dessas mulheres ao serem flagradas tentando adentrar o presídio regional com droga no ânus ou até mesmo na vagina? Assim, os relatos são variados, né? Mas, assim, o que a gente percebe é que algumas realmente são recrutadas pelo tráfico para que tentem introduzir esse material para dentro da unidade prisional, porque um material desse, se conseguir entrar, vai ser vendido muito caro dentro da unidade prisional, e ela também vai ganhar uma remuneração por isso. A gente relata de algumas que é em torno de R$3.000 que ela recebe para poder fazer isso. Mas, assim, algumas a gente percebe que são obrigadas, que são ameaçadas pelos companheiros. Às vezes o cara tem alguma dívida de droga, algum tipo de situação, e ela acaba sendo obrigada a fazer isso. Então, são essas duas situações. Elas estão sendo obrigadas realmente a fazer isso e acabam tendo que se submeter por ameaças, enfim. Ou então elas realmente foram recrutadas pelo tráfico e estão participando desse sistema ilícito apenas para oferir alguma vantagem financeira. Então, o ano passado, foram mais de 40, esse ano já foram 10 mulheres presas dessa forma. Infelizmente, a lei ficou muito benéfica em relação a isso, então as mulheres hoje, a maioria delas saem na audiência de custódia, salvo aquelas que já são reincidentes, enfim, até porque geralmente é pouca quantidade, foi dessa última vez aí, que até nos surpreendeu, foi uma quantidade um pouco maior, mas geralmente a quantidade é pequena e o crime não é violento, querendo ou não. Então, com a brecha que existe na lei, a maioria delas acabam saindo na própria audiência de custódia. Então, isso acaba até incentivando para que elas voltem a cometer esses crimes, porque a maioria delas sabe que não vão ficar presas, vão responder o processo ali, mas não vão ficar presas imediatamente. Então, essa benesse que também foi concedida pela lei facilita que essas mulheres acabem sendo recrutadas para que se coloque esse material ilícito para dentro da prisional. Alice, a gente está falando de um número realmente gigantesco. Somente nos 3 primeiros meses do ano de 2024, 10 mulheres foram presas, flagranteadas, tentando entrar no presídio com drogas introduzidas no ânus. É um número que, de fato, chama a atenção, é um número alto, se a gente fizer um comparativo, certamente, com os anos anteriores. E aí, Thales, eu gostaria de fazer esse questionamento. A gente está falando que, de fato, está havendo um recrutamento de mulheres para que levem droga para dentro do presídio regional. E a minha pergunta é, a partir desse recrutamento que já é visível, a gente está falando de 3 meses, 10 mulheres presas, flagranteadas, tentando adentrar a unidade prisional com drogas introduzidas nas partes íntimas. E a minha pergunta é, há um perfil, Thales, a partir dessas mulheres que foram flagranteadas, há um perfil da mulher que é recrutada pelo crime, pelo tráfico de drogas, ou são das mais variadas idades e dos mais variados perfis? Infelizmente, são das mais variadas idades. A gente já pegou idosas, a gente já pegou mulheres jovens, a gente já identificou algumas mulheres que estão até se prostituindo, então a gente tomou algumas medidas para isso. Por exemplo, uma mulher é permitida a visita, né? A visita íntima, como a visita social, na unidade prisional de 15 dias. Um sábado é a visita íntima e no outro sábado é a visita social. Para a visitante vir até ter acesso à unidade, para ela ter direito à visita, ela tem que fazer um cadastro, apresentar uma documentação, vai receber uma carteirinha que vai dar direito a ela realizar aquela visita. E a gente tem feito a entrevista, tem feito uma triagem para saber se essa mulher realmente tem algum vínculo realmente com o preso, ou se na entrevista, às vezes, a gente já percebe que aquela ali pode ser uma possível mula, então a gente já coloca ali um asteriscozinho para quando ela vier a gente ficar mais atento no procedimento de revista. E isso também está de parabéns à minha equipe de policiais penais, porque o pessoal é quem faz isso, né? Quando a mulher vem aqui à unidade, traz a documentação, a gente já tem uma conversa preliminar para saber qual o parentesco dela com o preso, para saber se ela realmente tem alguma ligação. Mas a gente aprendeu idosos, a gente aprendeu
até mesmo crianças. Alguns familiares colocam drogas até nas próprias crianças. Então a gente tem esse trabalho afetivo. Hoje, para inibir isso, porque a gente tem um fluxo muito grande de mulheres. Então, o cara, por exemplo, ele tem uma visita de uma mulher, a mulher dele era presa com droga e ele já queria cadastrar outra na outra semana. Então, isso facilitava até mesmo a prostituição dentro da unidade. Hoje a gente tem uma portaria interna que a gente regula isso. Então, se o preso cadastra uma mulher e ela é presa com droga, ela já é proibida de entrar na unidade prisional, a gente já solicita ao juiz essa espécie de medida cautelar para que ela não seja autorizada mais para a entrada na unidade, porque, como eu falei, infelizmente a maioria delas acabam saindo na audiência de custódia. E se o preso quiser cadastrar outra mulher, ele vai ter que esperar um prazo de 6 meses para que ele possa colocar outra mulher ali para visitá-lo, justamente para inibir esse tipo de coisa, inibir que essas mulheres acabem sendo recrutadas cada vez mais pelo tráfico. Então, essas mulheres que foram presas são proibidas de entrar na unidade prisional, a não ser que o juiz autorize, mas senão elas não são permitidas a entrada dela e o preso vai perder o seu direito de visita, pelo menos em relação à esposa, pelo prazo de 6 meses. Os outros, filho e tal, os outros parentes podem entrar. Mas a gente toma essas medidas para tentar inibir, porque realmente tem sido muito corriqueiro, muitas prisões. Esse ano a gente chamou a atenção a quantidade de mulheres presas e a quantidade de material que elas estão introduzindo, cada vez uma quantidade maior. E assim, a gente até solicitei para que falasse aqui no Diário do Sertão, que é um portal que tem, aí todo mundo tem acesso, portal muito assistido em toda a região, para que a gente lance um alerta. Em dezembro, em 30 de dezembro do ano passado, uma mulher morreu aqui na unidade prisional, e as informações que a gente recebeu, extraoficiais, que ela morreu ao introduzir drogas dentro do estômago. Essa foi através do estômago. Ela engoliu essas cápsulas e entrou na unidade prisional, só que ela passou mal. Ela conseguiu até burlar a revista porque confunde com o alimento, né? A quantidade não era tanta, mas ela passou mal, não conseguiu expelir esse material. Ela teve uma parada cardíaca e acabou falecendo no hospital. A gente socorreu ela durante a visita, ela foi para o hospital e lá ela faleceu. Então, assim, essa prática é uma prática perigosa, né? Uma mulher já faleceu, a gente está esperando ainda o laudo sobre essa situação, mas as informações preliminares que a gente tem aqui, a causa morte dela foi realmente a ingestão de drogas. E a gente está até preocupado porque, como tem se tornado uma situação corriqueira, isso pode acontecer com outras pessoas. Então, as pessoas têm que ter a noção do risco que é isso para a saúde. Muitas dessas mulheres, essa que colocou no estômago, infelizmente veio a falecer. Mas essas que colocam no ânus, a gente leva para o hospital e há uma dificuldade enorme de elas tirarem esse material, sobretudo quando é uma quantidade maior. Às vezes tem que passar por uma cirurgia, às vezes a gente tem uma demora grande lá no hospital para que o médico faça a retirada desse material, porque elas acabam não conseguindo retirar. E isso pode gerar um prejuízo muito grande para a saúde dessas pessoas e até mesmo levar à morte, como foi o que aconteceu com essa visitante em dezembro. Então a gente lançou um alerta também para essas pessoas. A gente tem um raio-x aqui para isso, a gente tem a nossa equipe que é muito atenta. Então, dificilmente vai se conseguir entrar com esse material dentro da unidade prisional.